aos estudos de regência nominal e regência verbal. O que é regência? É a relação de interdependência sintático-semântica que, na estruturação dos enunciados, estabelece-se entre um termo principal, chamado de termo regente, e outro que lhe serve de complemento, chamado de termo regido. O que é regência nominal? Relação que se estabelece entre um nome, termo regente, e o termo que lhe serve de complemento, termo regido. O que é regência verbal? Relação que se estabelece entre um verbo, termo regente, e seu complemento, termo regido. Vamos agora aos nossos estudos de regência nominal. A relação entre um nome regente e seu termo regido se estabelece sempre por meio de uma preposição. Visto isso, complete comigo as lacunas das orações a seguir com a preposição mais adequada ao contexto, valendo-se da norma padrão do idioma. Número 1. Adeptos de dietas vegetarianas buscam qualidade de vida. Quem é adepto de algo. 2. Os jornalistas não estavam alheios às denúncias feitas pelo novo delator. Quem está alheio a alguma coisa. E observem que denúncias aceita como palavra o artigo definido as. A mais as, crase no as. Número 3. Os pacientes, ansiosos por ou ansiosos para sua cura, faziam suas orações. Percebam que o nome pode solicitar a preposição por ou a preposição para. Número 4. Aptos a suturar, os alunos sentiam-se realizados. Quem está apto a alguma coisa. Número 5. Vampiros, diz a literatura, têm aversão a ou aversão por crucifixos. É assim que nós podemos aceitar a regência nominal de aversão, a ou aversão por. Número 6. A mesinha, conforme nossas avós, é benéfica à cicatrização ou para a cicatrização. Se é benéfica para algo ou para alguém. Se houver a possibilidade de artigo definido feminino, crase no A. Número 7. Cientes de tudo de que precisariam para vencer a selva, os soldados mantinham-se organizados. Quem está ciente de algo. Número 8. O Brasil é composto por ou o Brasil é composto de muitas etnias, por ou de muitas culturas, o que nos faz um país muito rico. Percebam que se está composto por ou de. Número 9. Os garrancheiros, contentes com os seus resultados ou contentes pelos seus resultados, por mais os pelos, decidiram comemorar. 10. O desprezo a ou o desprezo pela verdade é comum entre os que disseminam as chamadas fake news. Observem, desprezo pode pedir a preposição a, mais artigo definido solicitado por verdade, crase no a, ou a preposição por, mais a, pela. 11. Os jogadores favoráveis à concentração antes do jogo desligaram seus aparelhos eletrônicos. Se é favorável a algo. E observem que concentração aceita artigo definido feminino, crase no a. 12. Feliz de, por, em ou com nada, isso representa a verdadeira felicidade. Observem as múltiplas regências por essas preposições solicitadas de acordo com o contexto pelo nome feliz. 13.
Assessores do Ministério da Cultura determinaram que o filme Aquários era impróprio a ou para menores de 18 anos. Se é impróprio a alguém ou para alguém. 14. Quem está imune à gripe? Quem está imune da gripe? Observem a possibilidade de regência múltipla. Temos aqui imune a alguma coisa, definível com artigo a, crase no a. Imune de alguma coisa, mais artigo a, da. 15. A bactéria encontrada nos fatiados vendidos pelo supermercado não é inofensiva a consumidores ou para consumidores. Percebam que a palavra nominal inofensiva é regida da preposição a ou para neste contexto. 16. Não há leitura inútil a ou para leitores que desejam alcançar algum aprendizado com os livros. A palavra está pedindo a regência da preposição a ou para. 17. Junto ao ou junto do depósito da fábrica foram encontrados agrotóxicos em contato com o solo. Percebam aí a possibilidade de regência, solicitada pela palavra junto. 18. Livre das pressões do dia a dia, o turista valeu-se de seus dias de férias. O nome livre pede a preposição de, mais o artigo as, solicitado pelo substantivo pressões, contração de mais as, das. 19. Paralela à Avenida João Pessoa, a Avenida Lime Silva é palco de protestos e de manifestações. Se é paralela a algo. E se esse algo aceita artigo definido feminino, crase no a. 20. Próximo a ou próximo da Praça da Encol há um posto de gasolina. Percebam que a palavra próximo pode pedir a preposição a ou a preposição de. Pedindo preposição a e a próxima palavra aceitando artigo definido a, crase no a. Pedindo preposição de mais artigo definido a, próximo da. 21. O estudo referente às pinturas rupestres da Serra da Capivara foi publicado este ano. Se é referente a algo. E pinturas aceitam artigo definido feminino plural. A mais as, crase no as. 22. Os resultados relativos aos exames foram decisivos para o diagnóstico. Se é relativo a alguma coisa, mais os, artigo solicitado por exames, aos. 23. Brasileiros residentes no exterior poderão votar para presidente. Se é residente em algum lugar. Em mais artigo o, contração no. 24. O tenente, na defesa do quartel, foi rigoroso com sua tropa. Quem é rigoroso com algo. 25. Machado de Assis não escondia sua simpatia ao jornalismo ou por jornalismo ou pelo jornalismo. Percebam que quem tem simpatia a algo ou a alguém, ou por algo ou por alguém. 26. O atleta gaúcho tinha sido o último a se apresentar ou tinha sido o último em se apresentar à comissão organizadora. Se foi o último a fazer algo ou em fazer algo. 27. A união com as empresas, entre as empresas, ou a união às empresas do bairro, fez que resistissem à crise. Percebam que a palavra união, nominal, pode solicitar a preposição com, entre ou as, de acordo com o contexto e com a intenção semântica. 28.
a preposição que antecede o complemento nominal é esvaziada de sentido. Se é esvaziada de alguma coisa. 29. Uruguai, vizinho ao Rio Grande do Sul ou vizinho do Rio Grande do Sul, tem incentivado o turismo. 30. Os moradores em situação de rua, ainda que vulneráveis às baixas temperaturas, contam com a solidariedade de muitos outros cidadãos. Se alguém é vulnerável a algo, sendo este algo definível por artigo feminino definido, crase no as. Vamos aos estudos de regência verbal. Existem muitos verbos que apresentam diferenças na transitividade, quando se comparam seus empregos na variedade padrão com seus empregos na variedade coloquial. Além disso, há verbos que, mesmo na variedade padrão, apresentam mais de uma regência. Vamos aos casos. Número 1. Agradar, no sentido de contentar e satisfazer. E desagradar, no sentido de descontentar e de desgostar. Percebam, são verbos transitivos indiretos, regidos pela preposição a. Letra A. Os lucros agradaram aos sócios, ainda que a crise desagradasse ao mercado. Letra B. Novo índice de inflação da Argentina agrada aos economistas. Número 2. Agradar no sentido de acariciar, verbo transitivo direto, sem preposição. Letra A. A leoa agradou os seus filhotes com lambidas. Letra B. A mulher agradava o seu filhinho com cafunés. Número 3. Aspirar, no sentido de respirar, sugar, inalar. Verbo transitivo direto, sem preposição. Letra A. No alto da serra, aspiramos um ar muito limpo. Letra B. Não consegui aspirar o pó do carpete. Número 4. Aspirar no sentido de pretender, almejar. Verbo transitivo indireto, solicitando a preposição a. Letra A. O rapaz aspirava a vaga de assessor. E letra B. Aspiramos a dias melhores do Brasil. Percebam na letra A. Se o verbo aspirar pede a preposição a, como pede, e a palavra vaga aceita o artigo a, crase no a. Número 5. Assistir no sentido de atuar como espectador. Verbo transitivo indireto solicitando a preposição a. Letra A. Meus filhos não assistem a filmes ou aos filmes de violência. Letra B. Ontem, domingo, assistimos ao jogo na arena. Letra C. Minha mãe assiste a novela das 21 horas. Percebam, o verbo solicitando nesse sentido a preposição a, e se a palavra a seguir aceita o artigo definido feminino a, crase no a. Número 6. Assistir no sentido de ajudar, auxiliar. Verbo transitivo direto, sem preposição. Letra A. A sociedade não assiste adequadamente os seus idosos. Letra B. A enfermeira assistiu o paciente com carinho, com atenção. Número 7. Assistir no sentido de morar. É um verbo intransitivo. Não pede nem objeto direto, nem objeto indireto. O que ele aceita é um adjunto adverbial de lugar regido pela preposição em. Letra A. Os imigrantes estavam assistindo em um abrigo municipal. Em mais um, num, contração. Letra B.
Durante um tempo, assistimos na cidade de São Gabriel, em mais A, contração na. Num abrigo municipal e na cidade de São Gabriel, são adjuntos adverbiais de lugar. Número 8. Assistir no sentido de caber ou pertencer. É um verbo transitivo indireto. Solicita a preposição a. Letra A. Caro senhor, o direito de questionar as regras do concurso não lhe assiste. Não assiste a quem? Não assiste a você, ao senhor. Mas ele, ou você, ou senhor, temos o pronome oblíquo lhe. Letra B. Creio que lhe assiste o direito de protestar. Observem que o assistir pede a preposição a, mas você, ele, ela, senhor ou senhora, temos o lhe. Número 9. Chegar. Verbo intransitivo. Não pede nenhum complemento verbal, nem objeto direto, nem objeto indireto. O que aceita é um adjunto adverbial de lugar, regido pela preposição a. Letra A. Mãe, nós já chegamos ao aeroporto. Letra B. Chegando à Europa, visitaremos o Coliseu. Percebam, o adjunto adverbial para o verbo chegar solicita a preposição a, mais Europa, que aceita artigo definido a, crase no a. Número 10. Esquecer. Verbo transitivo direto, sem preposição. Letra A. Nós esquecemos a data do seu aniversário. Letra B. Será que esqueceu o que havia prometido? Número 11. Esquecer-se. Esquecer-se é um verbo transitivo indireto, regido pela preposição de. Letra A. Nós nos esquecemos da data do seu aniversário. Letra B. Será que você se esqueceu do que havia prometido? Número 12. Verbo ir. Verbo intransitivo. Aceita apenas um adjunto adverbial de lugar, regido pela preposição a. Letra A. Fomos ao cinema para ver o Carteiro e o Poeta. Letra B. Quando tu ires à livraria de São Francisco de Paula, tu vais te surpreender. O adjunto pediu a preposição a, mais o artigo masculino definido solicitado por cinema, combinação ao. O adjunto aqui também solicitou a preposição a, mais artigo feminino definido, crase no a. Número 13. Informar. É um verbo transitivo direto e indireto. Solicita objeto direto e objeto indireto, portanto. Letra A. A escola de idiomas informou aos pais o cancelamento das aulas devido às intensas chuvas. Letra B. Enormes placas informam os motoristas sobre as obras de manutenção da rodovia. Letra C. A gerente informará os estagiários de que, no próximo mês, eles serão contratados. Número 14. Lembrar. Verbo transitivo direto. Aceita apenas objeto direto, sem preposição. Letra A. Hoje lembrei onde coloquei as chaves da casa. Letra B. Não lembrávamos o dia da sua festa. Número 15. Lembrar-se. Verbo transitivo indireto. Solicita a preposição de. Letra A. Lembrávamos-nos daquele dia quando chegaste de Paris. Letra B. Eu me lembrei de todos os anos de dedicação aos alunos. Número 16. Obedecer e desobedecer. Verbos transitivos indiretos. Letra A. Precisamos obedecer
ao regulamento. Percebam que o verbo é regido pela preposição a. Letra B. Não podemos desobedecer aos nossos pais. Verbo regido também pela preposição a. Letra C. Obedeça à sinalização. Obedeça pede a preposição a mais artigo definido feminino a. Crase no a. Letra D. Não desobedeças à sinalização. O verbo pede a preposição a mais artigo definido feminino a. Crase no a. Número 17. Pagar. Atentem a isto. Quando pagamos pessoas, o verbo é transitivo indireto, solicita a preposição a. Quando pagamos coisas, o verbo é transitivo direto, não solicita preposição nenhuma. Letra A. Você poderia pagar ao taxista? Ou você poderia pagar a taxista? Com crase. Por que com crase? Pagar pessoas pede preposição a. Se é uma mulher, aceita artigo definido. Crase no a. Letra B. Para pagar o conserto do carro, use cartão. Letra C. Pagamos ao revendedor à vista. Letra D. Pagaremos a dívida ainda hoje. Percebam, conserto e dívida, coisas. Por isso, temos um verbo como transitivo direto. Revendedor, pessoa. Verbo transitivo indireto solicitando a preposição a. Número 18. Perdoar. Quando perdoamos pessoas, verbo transitivo indireto solicitando a preposição a. Quando perdoamos coisas, verbo transitivo direto sem preposição. Letra A. Ela pretendia perdoar ao amigo? Letra B. O banco não perdoava a dívida por nada. Letra C. Precisamos sempre perdoar a quem nos ofende. Percebam, amigo e este quem se referem a pessoas, por isso preposição a. Diante de quem jamais vai crase, só preposição. E dívida é coisa, por isso apenas artigo. Número 19. Preferir. Verbo transitivo direto e indireto. Letra A. Preferimos o diálogo à briga. Percebam, quem prefere, prefere uma coisa à outra. Objeto direto, o diálogo. Objeto indireto, a briga. Como o aí é aqui regido pela preposição a, mais artigo definido feminino a, crase no a. Letra B. Prefiro lutar a desistir do nosso projeto. Quem prefere, prefere uma coisa a outra, apenas preposição. Letra C. Eles preferiam os produtos artesanais aos industrializados, ou eles preferiam produtos artesanais a industrializados. Se nós não definirmos o OD, nós também não definiremos o OI. Agora, definido o OD, os produtos, nós também definiremos o OI. Observem que quem prefere, prefere uma coisa a outra. Preferir uma coisa do que outra, aí é uma expressão coloquial. Número 20. Proceder, no sentido de fazer, de realizar. É um verbo transitivo indireto, regido pela preposição a. Letra A. Os fiscais procederam ao recolhimento das provas. Letra B. Por favor, proceda à leitura do romance. O verbo pediu a preposição a. Leitura aceita artigo definido a. Crase no a. Número 21. Proceder, no sentido de vir. É um verbo intransitivo.
O que ele aceita é um adjunto adverbial de lugar, regido pela preposição de. Letra A. Se o trem procedesse do interior, seria excelente. Letra B. A maioria dos imigrantes procedia de países europeus. Do interior e de países europeus são adjuntos adverbiais de lugar. Número 22. Querer, no sentido de desejar. Verbo transitivo direto, sem preposição nenhuma. Letra A. Todos queremos um mundo mais justo. Verso de Milton Nascimento e Fernando Brant. Letra B. Os alunos queriam a aprovação. Observem que o verbo querer no sentido desejar é direto, por isso este a é apenas um artigo. Número 23. Querer, no sentido de ter afeto, amar. É um verbo transitivo indireto, solicitando a preposição a. Letra A. Ele quer a netinha tanto quanto quer aos netinhos. Nesse sentido, é regido pela preposição a, mas há artigo definido feminino, crase no a. Letra B. A mãe queria muito a seus filhos. Perceba o sentido de ter afeto, por isso a preposição a. 24. Visar, no sentido de ver, mirar, dirigir a pontaria. É um verbo transitivo direto, sem preposição. Letra A. O militar visou o seu alvo e acertou. Letra B. O atacante, ao chutar, visou o ângulo do gol. 25. Visar no sentido de por visto. É um verbo transitivo direto, sem preposição. Letra A. O comprador leu o contrato e visou todas as páginas. Letra B. O cliente visou os cheques um por um. 26. Visar no sentido de ter como objetivo, almejar, muito usado em redação. Verbo transitivo indireto. Letra A. Precisamos de projetos que visem a positivos impactos sociais. Letra B. Visando ao bem comum, evoluiremos como sociedade. Número 27. Prescindir, no sentido de dispensar, abrir mão. Verbo transitivo indireto, solicitando a preposição de. Letra A. Não podemos prescindir de práticas positivas no trabalho. Letra B. A menina prescindiu de seu tempo para fazer trabalho voluntário. Número 28. Implicar, no sentido de ter como consequência. É um verbo transitivo direto, sem preposição nenhuma. Letra A. Estudar implica abrir mão de festas. Número 29. Implicar no sentido de incomodar. É um verbo transitivo indireto que solicita a preposição com. Letra A. Meu pai implica com meu vizinho pelo desperdício de água. Garrancheiros, chegou a hora de exercitarmos os conteúdos vistos nesta videoaula. Façam os exercícios da página 134, do número 1 até o número 10. Na página 135 até a página 136, façam os exercícios de múltipla escolha do número 1 até o número 12. E na página 137, façam os exercícios referentes à crase, do número 1 até o número 25. Semana que vem, divulgaremos os gabaritos. Tenham sempre bons estudos!